contar a história final aqui, pra gente poder interpretar ela como um todo. E aí, ele bebendo vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Tá. Ficou bêbado e ficou sem roupa na tenda dele. Na época as pessoas moravam em tendas. Né? Aí, ó, Cã... É verdade. Como é que é o negócio? Melhor você não saber. É melhor não saber? Melhor não saber que com Noé. tem gente aqui que se identifica com Noé. Tá. Cã, que é pai de Canaã, vendo a nudez do pai, foi contar isso aos seus 2 irmãos que estavam do lado de fora. Então, Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram-na sobre os seus próprios ombros e, andando de costas e com seus rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Quando Noé despertou do seu vinho, soube o que o filho mais moço havia feito. Então disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos para os seus irmãos. E continuou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Que Deus engrandeça Jafé, e que ele habite nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. E Noé, depois do dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Caraca, eu entendi o que você falou, só que, cara, é tão confuso o jogo de palavras que é difícil qualquer Eu um acredito que eu entender. entendi, mas eu queria saber o que o Rodrigo acha. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, eu vou falar o que não é. Tá. Noé, vou falar o que não é. Cara, o Rodrigão tá daquele jeito hoje, né? Vou falar o que não é. Tem algumas pessoas, alguns teólogos, que eu discordo, que vão falar que essa maldição aqui foi a maldição dos africanos. Nossa. Não, essa explicação racista existe em livros de teologia. Que horror. Por quê? Deixa eu explicar primeiro. Isso aqui não é, eu tô discordando, né? Só para a galera saber como é que cada um vai falando. Mas eu ouvi falar disso aí, Rodrigo, tudo mais. Em primeiro lugar, qual foi o pecado do filho dele? Alguns entendem que o pecado foi que ele tentou relações sexuais com o pai. Por quê? Porque quando fala que ele viu Noé nu, né? Ele foi contar para os irmãos, ele vendo o pai, esse ver seria uma forma idiomática de ter relações sexuais com. Porque a Bíblia fala, o irmão não descobrirá a nudez da sua irmã, o pai não descobrirá a nudez da filha. Descobrir a nudez não é não ver nu, é não ter relações sexuais com. Então alguns pensam que ele tentou abusar sexualmente do pai. Eu acho meio forte isso aqui, porque na Bíblia quando fala não descobrirá a nudez, o verbo que aparece lá é o verbo iodá. Não é o verbo ver, roer. Não é o verbo ver. Mas existe essa interpretação aí, tá bom? A segunda interpretação é que, de fato, ele desonrou o pai dele, debochou do pai, e foi chamar os irmãos para desonrarem o pai. Isso, para nós, pode parecer um pecado pequeno, porque a gente vive numa geração em que os filhos não respeitam mais o pai. Que o pai é apenas aquele cara ultrapassado, que não sabe mexer no TikTok. Ah, pai, não enche o saco não, pai. A gente que vive numa geração do não enche o saco não, pai, ser o filho punido só porque debochou da nudez do pai parece coisa pequena, mas na cultura patriarcal não era. Sim. E a gente tá falando tanto da questão da família, a gente sabe que não é. O que gera no caráter de um homem ser criado num lar onde ele não aprendeu a respeitar o pai e a mãe? Porque pensando agora, a gente contou toda a história de como Noé criou bem os filhos, que só tinha uma esposa, aí foram junto pra arca, e aí quando sai dá uma dessa. Dá uma dessa e o filho todo mundo vai... ficou louco, né? E o filho vai e pensa que por causa dessa situação do pai, ele pode botar o pai para baixo. Então isso é sério. Na nossa cultura parece banal, mas na Bíblia é sério. Então eu acredito que foi mais um desrespeito do pai do que uma questão sexual. Agora vem a questão do racismo. Noé amaldiçoou Canaã. Aí, na distribuição dos filhos de Noé, acredita-se o seguinte, tem uma coisa muito interessante da arqueologia. Quem inventou a escrita? Os sumérios, que viveram ali entre o rio Tigre e Eufrates. Os sumérios inventaram os primeiros documentos escritos da humanidade. Os sumérios inventaram a roda, os sumérios inventaram a política, inventaram a cidade, inventaram a matemática, os sumérios inventaram também a escrita e os primeiros relatos históricos. Quando você traduz os primeiros escritos da humanidade, sabe o que os sumérios contam? Quem somos nós que inventamos a civilização? Nós somos os descendentes daqueles que sobreviveram ao grande dilúvio, que por sua vez são descendentes daqueles que moravam no jardim paradisíaco de Edenu.
Nossos pais perderam o jardim paradisíaco porque comeram uma comida proibida. Outro, os deuses mandaram um dilúvio sobre a terra e matou toda a terra. Somente Utnapishtim, segundo um relato, ou Atrahasis, segundo o outro, sobreviveu e nós somos os herdeiros deles. Olha que interessante. Essa história está nos primórdios da humanidade. E o que é ali o Golfo Pérsico? A região da Mesopotâmia. O pessoal vem da região da Armênia, migra para lá, fica entre dois rios, batizam esses rios com o mesmo nome dos rios do Éden, Tigre e Eufrates, igual tem Novo Hamburgo, Nova Friburgo, Nova Odessa, batiza com os mesmos nomes, e ali começam as primeiras cidades da humanidade. Exatamente o que a Bíblia coloca. Aqui é a arqueologia, aqui é a Bíblia. E ali começou a agricultura também. Na história da civilização, os sumérios também inventaram a agricultura. Então, eu suponho que Noé saiu da arca, vieram como caçadores-coletores, caminhando, chegaram na região do Golfo Pérsico com os rios ali, aqui a gente dá para sentar e ficar. Começaram a plantar, colher. Noé fez isso. Aí os descendentes de Noé começam a espalhar. Os jafetitas vão dar origem aos primeiros indo-europeus, que vão desde a região do Extremo Oriente para a região da Europa, os indo-europeus, a Índia, indo-europeus. Os jafetitas. Os camitas vêm para a região da África e povoam a África. E os semitas ficam na região da Ásia ali como nômades. Os semitas que vão dar origem aos elamitas, aos babilônios, aos hebreus, aos cananitas. Você entendeu? Agora, olha que interessante. Aí falo assim, a Bíblia diz que bendito seja o Senhor Deus de Sem, Canaã lhe será servo. Isso aqui é a razão pela qual a África se tornou escrava no mundo inteiro. Porque os africanos são os descendentes de Cão. Cão aqui não é cachorro não, viu gente? É um nome, Cam. Os africanos são os descendentes de Cão, então eles foram amaldiçoados por Deus. Isso aqui é explicado por aí, mas isso é uma coisa que eu ojerizo. Não tem base essa explicação racista. Por que razão? Em primeiro lugar, Canaã não era África, em que pese a verdade que os camitas foram aqueles que povoaram a África. O Canaã era a parte leste-oeste do Rio Jordão. A parte oeste, que hoje é Israel. E eles não eram africanos. E por que a maldição foi sobre Canaã e não sobre o próprio Cã? Isso é interessante. Não foram os africanos que foram amaldiçoados, foram os cananeus, os descendentes de Cã. Porque Deus já viu ali no neto de Noé a sequência do caráter do pai. Aquele negócio falando, a questão hereditária. Tá certo? Essa que é a questão hereditária. Então, para mim, essa maldição aqui foi apenas a questão de conveniência hereditária. Canaã realmente foi um lugar cheio de problemas de toda a natureza, você pode imaginar, mas não é correto dizer que os negros foram escravizados porque eles são frutos da maldição que Deus deu a Noé. Tem gente ensinando isso por aí, mas isso é racismo, isso é errado e não condiz com o texto bíblico. Muito bom. Cara, muito legal a história de Noé, né? Muito, muito mesmo. Muito, muito interessante. Cara, é bizarro, né? A gente pode ficar horas e horas e horas falando sobre um capítulo, um versículo, enfim, o papo eu pensei que a história ia ser, hoje ia ser pouco, porque é um trecho relativamente pequeno. Não, e olha só, e aí se você pular um capítulo, a gente tá em Abraão, Torre de Babel, que foi o nosso último episódio. Sim. E a história continua. Pensa em toda a história que a gente contou de Abraão, cara, e toda a história de Noé é toda uma linhagem. E pode incrível, fechar né? só com uma coisinha rápida aqui? Lembra que eu contei, do ponto de vista arqueológico, como surgiu a civilização ali entre o rio Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, e dali foram espalhando? Você tem, acho que umas 25 ou 26 pirâmides, torres, que foram encontradas em várias cidades ali, e essas cidades começaram pelo erguimento de uma torre, e a partir disso aí, as pessoas espalharam. E hoje você pega o tronco linguístico de todas as línguas que falam no mundo, a raiz vai estar justamente ali. Uau. Caraca. Que legal. Algo a se pensar. Bom.